Pétalas rosas caem em uma poça. Ao lado, tem um corpo já sem vida, e alguém dá um passo naquele degrau. Vemos que é mais de uma pessoa. Na verdade, é um exército marchando naquele cenário. Um quarteto de homens que parecem ser mestres marciais é mostrado. E o maior, de túnica, se impressiona em como a seita do Monte Ruá acabou assim, e é mostrada a seita, com todos seus integrantes derrotados. O menor, e mais irritado, grita com Amitabha, exclamando que isso só poderia ser obra de um demônio. Quem mais ousaria manchar a seita Monte Ruá com tanto sangue? Mas o barbudo ao lado pede para esperar, já que tem alguém vindo em sua direção. Vemos alguém cambaleando à frente, mal conseguindo ficar de pé. Com dificuldades, ele diz que a seita foi dizimada. Aquele que é o menor dos 4 guerreiros se surpreende, com o mestre das flores de cerejeira que ainda está vivo. Mas, em um último suspiro, ele diz que apenas uma pessoa foi o culpado, e uma luz brilha em suas costas. Todos ficam em alerta, exclamando para ficarem em suas posições. Mas aquele poderoso ataque passa pelo homem, fatiando aquele que já estava mal. O pequeno chama o inimigo de desgraçado e pede que apareça agora, e saindo da poeira levantada, com uma cabeça na mão, ele diz o nome de cada um dos 4. Shaolin, Wudang, King Sheng e Nangung. Vocês trouxeram um público e tanto. Na hora, Wudang o manda ficar calado e pergunta quem diabos é ele. Por que cometeu um massacre desses? Ele responde que veio porque ouviu dizer que a seita do Monte Ruá era mais forte. E jogando aquela cabeça à frente, diz que parece que não se pode mais confiar em boatos. Shaolin fica surpreso, vendo que aquela cabeça é do líder da seita. E uma espada é apontada à frente. Aquele rapaz exclama que já que todos estão aqui, imaginam que sejam mais fortes que o pessoal dessa seita. Isso deixa o Wudang completamente enfurecido, gritando que vai matá-lo ali mesmo, para vingar todas aquelas almas. E os 4 guerreiros entram em formação. Todos saltam ao mesmo tempo. E o rapaz diz que era como tinha pensado. Aquele lugar é realmente divertido. Mas vemos alguém com óculos de realidade virtual. Era aquele rapaz que tira o óculos e pensa que aquele ataque coordenado de tanta gente foi demais para ele. À sua frente tem a caixinha do jogo. O nome é Murin Online, um jogo de realidade virtual recém-lançado. E por conta da violência extrema, com banhos de sangue e desmembramentos realistas, o jogo foi inundado de e-mails exigindo seu fechamento. Mas o Prota diz que não existe jogo como esse, e da próxima vez tentarei uma abordagem mais silenciosa. Na TV passa uma notícia urgente: o CEO No das indústrias da Edo está desaparecido. E o rapaz pensa que um assassinato seria uma boa escolha. Alguém murmurando, pedindo por socorro, é escutado, pedindo para que poupe sua vida. Isso faz ele virar a cabeça e se lembrar de algo, pegando uma marreta encostada no sofá e se levantando. Ele vê aquela cena deplorável, daquele CEO implorando por misericórdia. O Prota se agacha e pergunta: poupar você? O homem diz não saber o porquê foi sequestrado, mas jura que não tinha feito nada a ele. E deixando papéis caírem, vemos fotos daquele homem fazendo coisas terríveis com garotas inocentes. Ele pergunta como conseguiu isso, mas o Prota diz que se ele realmente não tivesse feito nada, não teria se tornado sua presa. Ele grita que se arrepende do que fez, para que por favor o poupe, e o puxando com força pelo cabelo, diz que essa frase "me poupe" já estava ficando chato demais, levantando a marreta prestes a bater no homem. Só que vendo uma abertura, ele consegue dar uma cabeçada no Prota, o derrubando e fazendo a marreta cair. O rapaz recua com a pancada, e o CEO faz muita força, quebrando as amarras. Ele o xinga de filho da puta e que estava morto. O rapaz, com um olhar de psicopata, sorri diante daquela situação. O CEO pula pra frente, levantando a marreta, só que o Prota facilmente se esquiva, contra-atacando com um soco, que pega na lateral do corpo, o fazendo abaixar de dor. E nesse momento, uma joelhada pega bem no seu rosto, o fazendo voar longe. Ele fica jogado no chão, se virando e rastejando, pedindo para que fique longe. O homem grita diversas vezes que não quer morrer, vendo uma luz sair por uma fresta, indo naquela direção como esperança. O Prota pensa que a maioria dos humanos são herbívoros. Entre eles, tem um pequeno número de carnívoros, que atacam e caçam os mais fracos, para devorá-los. Ele é o caçador, que caça esses carnívoros. E o CEO finalmente chega naquela luz, que na verdade era um quarto cheio de corpos mumificados. Ele fica sem reação, mas grita para que aquele desgraçado fique longe dele. Enquanto o Prota caminha em sua direção, a porta é arrombada. Inúmeros policiais invadem o local, e alguém grita para que ele pare. Um policial de terno fala o nome do nosso Prota, Dong Bong-su, e diz que ele está preso por sequestro, cárcere privado e assassinato. Bong-su se pergunta como eles acharam esse lugar, mas um tiro de aviso o interrompe, com o policial falando: eu disse para não se mexer, seu merda. Isso são balas de verdade. Ele olha para a bala disparada ao seu lado, se vê diante de inúmeros inimigos, e lembra que a situação é bem similar àquela que teve no Murin Online. Ele sorri e pergunta se eles têm noção que aquele lixo humano matou 6 mulheres no total. Ele as torturou e
tirou fotos enquanto brincava com elas antes de morrerem. Aqueles corpos do seu lado são todos iguais. A maioria são assassinos, bestas, carnívoros que caçam pessoas inocentes. E ele é apenas o caçador que caça essas bestas. Em quem deveriam atirar é aquele cara, não ele. Acendendo um cigarro, o policial diz: "É mesmo? Mas o que posso fazer? Pra mim tudo que vejo é um assassino psicopata que sequestra e mata pessoas." Bong-Soo olha com desdém, dizendo que realmente não consegue se entender com a polícia. Assim, puxando a marreta. O policial grita em desespero para que ele pare, só que ele é mais rápido e explode a cabeça daquele CEO, pensando que se tivesse outra chance, esperava que existissem outras bestas de sobra para que mate sem preocupação. Um lugar como o Murim. Vemos uma bala na parede, com sangue espirrado. Momentos da vida do jovem são passados, e de repente, ele acorda, suado, sem entender nada. Ele se pergunta se ainda está vivo, já que tinha certeza que ouviu o barulho do tiro, e na sua frente, um homem com roupas diferentes diz ter pensado que ele tinha morrido, mas ali está ele, acordado. O prota apenas olha, só que o velho se irrita, o pega pela roupa e questiona se ele tem noção do trabalho que deu arrastar ele lá do mercado, e se seria melhor matá-lo logo de uma vez. Mas ele o joga longe, dizendo que amanhã o veria, já estava cansado por hoje. Seu instinto assassino desperta, ele encosta em uma pedra ao lado, e ao se levantar, tem um choque por todo o seu corpo, o fazendo cair no chão. Ele olha seus enfraquecidos braços, e não entende, toca em suas roupas e percebe que aquele corpo não era seu. Se pergunta de onde vieram todas aquelas cicatrizes, e ele olha pra fora e finalmente entende onde está. Aquele lugar, com certeza é o Murim. A luz da noite encontra seu corpo. Ele coloca as mãos no rosto e se debruça no chão, e com lágrimas no rosto, começa a sorrir como um verdadeiro psicopata, dizendo que seu desejo finalmente se realizou, e é escutado. Jogador, Dong Bong-Soo, bem-vindo ao mundo dos verdadeiramente fortes, Murim Online. Enquanto cuida do feno, um cavalo bufa. Aquele garoto é mostrado no estábulo, quando alguém chega chutando as portas e gritando por Sosan. O garoto, gaguejando, responde pelo Lord Machil, e tampando o nariz com um cheiro forte de esterco de cavalo, manda o garoto seguir, pois tem um trabalho pra ele. Ainda com palavras trêmulas, ele pergunta se teria que ser agora, já que nem terminou a limpeza dos estábulos. De forma agressiva, o Lord enfia a mão no seu rosto, perguntando se parecia que estava pedindo um favor. O clã Dangri já tá permitindo que um órfão como ele durma ali. Parece que ele se esqueceu do seu lugar, e o lembra de ser apenas um escravo, e com esse triste olhar, o garoto segue. Chegando no local, o vendedor de armas pergunta onde está o Lord Machil, e por que Dong-Hu veio sozinho. O homem diz que o irmão Machil está novamente na pousada Bongyang, com a Eng Eng, e pede por uma bebida. O vendedor diz que isso não importa, e pergunta se seriam apenas os dois mesmo, já que seria difícil levar tudo aquilo só com eles. Mas Dong-Hu fala para relaxar, já que vão conseguir perfeitamente bem com aquele burro de carga ali, e joga o garoto, perguntando o que ele estava fazendo. Deveria levantar e começar a carregar aquelas armas. Juntando as mãos, ele diz que se lembrou de algo. Tem um compromisso na pousada hoje também. Então Sosan teria que fazer o trabalho extra. E deseja boa sorte para o garoto, que mal conseguia se levantar. O vendedor olha para o rapaz, mas vira a cabeça com pena. Mesmo assim, Sosan se dispõe a fazer o serviço pesado, carregando todo aquele saco de armas nas costas, com muita dificuldade. Por estar carregando muitas armas, o saco começa a rasgar, de pouco a pouco, até que se rompe por inteiro, derrubando tudo no chão. Mesmo assim, ele junta tudo e continua puxando. O sol se põe, e o vendedor diz que foi um bom trabalho, mas ele deveria descansar um pouco. Sua aparência está horrível, tá parecendo alguém que está prestes a morrer. Praticamente sem forças para falar, Sosan diz que está bem, e volta cambaleando para casa. Vozes ecoam na sua mente, chamando por seu nome. Ele pensa que está frio, e a voz pergunta se ele realmente quer continuar nessa vida patética e insignificante. Do nada, ele esbarra em alguém mais alto, olha para cima, e aquele homem grande pergunta o que ele está fazendo ficando em seu caminho. Ele tenta se desculpar, mas recebe um punho em seu rosto. Em seguida, um chute na barriga. Ele se pergunta: onde foi que tudo deu errado? Será que foi quando toda minha família morreu e apenas eu sobrevivi? O gigante não para de espancar. Ou foi quando eu bati na porta do clã Dangri para buscar um abrigo? Ou talvez... Só que não existiam mais forças no garoto, que só pedia por salvação. Aquela foi a forma como Sosan morreu, naquele mundo brutal e injusto. Um novo dia amanhece. Deitado, o prota faz força para se sentar, mais ainda para levantar, e pensa que é Sosan, o nome do garoto que habitava naquele corpo. Ele olha para cima e percebe que esse é o estábulo de suas memórias. O verdadeiro Sosan foi espancado até a morte, e então tomou seu corpo. Nesse momento, percebe algo ao lado, e pergunta o que era aquilo. É mostrada uma janela de status, dizendo boas-vindas ao Murim Online, o mundo da verdadeira força. A cena muda para o Lord Machil, com um prato de comida na mão, se perguntando por que tem que fazer essa merda. Ele é o único do grande clã Dangri que precisa limpar esterco de cavalo. E se aquele idiota
idiota tivesse terminado o trabalho, ele poderia ter ido direto pra casa. E também porque o garoto tinha que se esbarrar com Paeng Dong-hyang. Dentro de todo mundo que podia, aquele cara é um psicopata. Ele se irrita muito com a ideia de ter que limpar a bagunça desse idiota. De repente, ele fecha a cara e pergunta se deveria apenas matar ele. Mas rapidamente muda de ideia, já que o risco é muito alto. Abrindo a porta de forma estúpida, pensa que se não tomar cuidado, sua cabeça seria a primeira a rolar. Então grita: "Seu idiota inútil, você só tá vivo para dificultar minha vida?" Então joga comida à frente do garoto. Sentado e com poucas forças, o prota pensa que já é a segunda semana. Parece que já faz 2 semanas desde que chegou ali. Com base do que reuniu do Machio e do mundo exterior, primeiro, as pessoas daqui usam caracteres chineses, mas não é a China. O motivo é as artes marciais, técnicas que só existem em filmes e noveis. Pessoas voam pelo ar e se movem mais rápido do que os olhos podem ver. Nesse lugar, artes marciais são uma realidade. Parece um verdadeiro live action da versão do Murin Online. Segundo, por algum motivo, essa janela de status do Murin está funcionando, e eu sou o único que consegue ver isso. De começo, pensei que era apenas um jogo, pelos elementos da janela e das artes marciais, mas definitivamente isso é a realidade. Todo mundo aqui tem suas próprias emoções, todos são vivos e se mexem. Então o que eu sou? Um humano ou um jogador? Enquanto divaga, Dong-Hu interrompe, dizendo que parece estar vivendo uma vida boa, enquanto outra pessoa levou um chute na bunda e foi punido por conta desse idiota. E se ele o estava esperando, veio aqui para resolver isso. Quieto, o prota levanta. Isso surpreende Dong-Hu. Ele pega o prato de comida e come tudo em um instante. Isso irrita aquele em sua frente, que grita para que responda se não iria matá-lo. Só que em um segundo, Bong-Su quebra o prato e pega um pedaço afiado, o fincando com força no pescoço dele. Com esse olhar amedrontador, ele vê seu inimigo lutando pela vida e diz que aquela criança que ele costumava conhecer, ela morreu faz tempo. Assim, apunhalando novamente, mas agora no peito. Mas aquilo não o faria parar. Ele continua, de forma sádica, apunhalando múltiplas vezes, fazendo jorrar sangue pelo local inteiro. Com todo o estábulo pingando, ele fecha os olhos e diz que é quente. Imerso na sua loucura, pergunta se é humano, jogador, isso não importa. Assim como pensou, esse lugar de fato é a sua realidade. Pode sentir a grande lei desse mundo emanando desse corpo. A lei da selva, da sobrevivência do mais apto. Nesse lugar, ele não precisava esconder sua verdadeira natureza. Pode apenas seguir seu coração, porque pessoas como ele, não, carnívoros que são fortes e monstruosos, vão se mover livremente na selva que eles chamam de Murin. Ele vê seu braço machucado e pensa: assim como meu corpo se lembra, a caça começa para os verdadeiros predadores. Levantando seus braços aos céus, ele se sente livre no mundo de Murin. As paredes pintadas de vermelho são mostradas, e ao lado do corpo estava o prota, sentado e divagando. Normalmente, um cara desse não valeria o esforço de caçar, mas tem uma coisa que eu preciso confirmar. Ele olha para o que tinha feito e exclama: inventário. Um tipo de portal se abre. Ele pensa que tem algo diferente. No Murin Online, o inventário era um sistema baseado em espaços, onde cada item ocupava um. Mas esse aqui é apenas um único espaço, imenso e vazio. Ele coloca seu braço, percebe que ali tem pelo menos 300 metros quadrados. Ele se vira, olhando para o corpo, retira seu braço do portal e pergunta se era assim que funcionava no jogo. Coloca a mão no rosto do defunto e diz: guardar no inventário. O sangue começa a levitar, e todo o corpo, junto dos fluidos, é puxado para dentro do inventário. O prota se impressiona em como algo desse tamanho sumiu em um piscar de olhos. Pensa em como é incrivelmente útil e iria se aproveitar disso, se perguntando se conseguiria colocar seres vivos ali, e se caso fizesse, iriam continuar com vida. E com esse sorriso arrepiante, diz que precisaria testar mais um pouco. Um novo dia começa. Membros do clã Dani conversam, enquanto Bong-Hu varre o chão, ainda mantendo sua máscara de servo. E se distraindo vendo aqueles homens conversarem, Machio dá um tapa em sua cabeça, o chamando de idiota, e dizendo que ficou sabendo que ficou mudo agora. O prota, fingindo mudez, responde com grunhidos. O Lorde se irrita, o chamando de mudo imprestável, para que não fique vadiando. Deveria levar aquele cavalo para passear. Ele se reverencia, confirmando que faria a ordem. Mas o Lorde só se irrita mais, pensando no que faria com um moleque que nem consegue falar mais. O prota sai para passear com o cavalo. Ele olha para os lados, vendo o movimento do povo, mas acha algo estranho. Crianças estavam num beco. Uma delas joga uma pedra em sua direção, que pega bem na cabeça. Sangue escorre do local. E, desdenhando dele, o grupo começa a chamá-lo de burro, e que nem conseguia mais falar. E quando aquele que jogou a pedra iria continuar a zombar, ele sente uma aura completamente assustadora saindo do prota. Ele coça os olhos para ter certeza do que via, e quando os abre, vê o velho Sosan, com dificuldades para falar. E ele sai andando. Então, a criança continua a zombar. Ele escondeu sua verdadeira vontade, para que não tivesse maiores problemas com algo tão banal. Caminhando, Machio pensa que um homem como ele não deveria estar perdendo tempo limpando armas. Mas era necessário, já que Dong-Hu não aparecia há dias. Se pergunta se ele poderia ter morrido em algum lugar. Nesse momento, o prota abre as portas do arsenal. Machio pergunta por que dele tá saindo dali. E quando olha o interior, vê tudo muito bem limpo. Ele se questiona
questiona se foi o Prota que fez todo aquele trabalho sozinho. Ele balança a cabeça confirmando. E Machio pensa que o rapaz tinha quase morrido e agora parece outra pessoa. Ele é rápido, eficiente e faz até o que não pede. Talvez ele tivesse virado gente? E grunhindo, ele mostra um saquinho cheio. Machio pergunta o que era aquilo e ao abrir, se surpreende com o dinheiro. Ele abraça o rapaz, dizendo que finalmente tinha aprendido como funcionava o mundo. E com um tapa nas costas, ele o motiva a continuar assim, indo embora com o dinheiro em mãos. Bong-Soo pensa que aquele idiota nem percebe que ele está pagando pelo próprio funeral. E vemos ele, feliz com aquela quantia, pensando em qual dama iria escolher na pousada hoje. Se iria na Chozun, ao invés da Ying, hoje que estava com mais dinheiro. E, chegando no local, ele é recebido por um guarda, lhe dando as boas-vindas. Machio pede para que vá buscar Chozun. E o guarda fala que é claro, mas que ele costumava sempre chamar por Ying. E confirma se realmente seria Chozun. Maciando pelo nariz, ele confirma. E mostra a quantia em dinheiro. O guarda abre um sorriso e agradece, pedindo para que vá até o último quarto, no segundo andar, que iria trazer a mulher desejada. Já no quarto, a mulher pede licença, dizendo que é Chozun. Ele pensa que aquela em sua frente está em outro patamar. Pede para que sente-se ao seu lado. Ela diz que iria servir uma bebida. E enquanto os dois conversavam, vemos uma fresta entre as madeiras da pousada. E um olho brilha. Era o Prota, colocando mais um de seus planos em prática. Voltamos ao momento em que Machio entrava no local. O guarda reclama internamente que aquele cara queria uma garota jovem o suficiente para ser sua filha. Mas ao olhar para o dinheiro recebido, volta a ficar contente. Mas um cliente é visto. E quando iria dar as boas-vindas, ele reconhece Sosan. E pergunta se aquele mudo sabe onde está. E quando iria mandar que sumisse, ele mostra outro saquinho de moedas, oferecendo ao guarda, que ao abrir, volta a sorrir. E diz que deveria ir ao segundo andar, que Ying iria até ele. Assim, o Prota sobe as escadas. Voltamos ao Machio, que já tinha feito o que queria, e começa a se vangloriar, dizendo que ainda estava em forma, com a mulher dormindo em sua frente. Só que ao mesmo tempo, o Prota já estava atrás dele, envolvendo seu pescoço em faixas, e ao abrir os olhos, ele é estrangulado. Tentando resistir com todas suas forças, ele tenta ver quem é que tá fazendo aquilo, mas as faixas eram puxadas com ainda mais força, os derrubando para trás. Sem um pingo de misericórdia, Bong-Soo continua a apertar, e a cada momento que sente a vida de sua vítima indo embora, seu sorriso cresce, até que o serviço é feito. Ele deixa o corpo no chão e se levanta, vendo a garota ainda dormindo. Ele senta e pensa que ela é uma herbívora, ela não tem vontade, nem força para proteger a si mesma. Então ele anda em direção às tábuas que tinham a fresta, e é mostrado como fez para entrar no quarto. Ele ergueu sua mão e falou para armazenar no inventário. Assim, as tábuas foram perfeitamente retiradas. Ele fica aliviado por ter praticado o uso do inventário, e diz que definitivamente será de grande ajuda em futuras caçadas. E ao olhar para a janela de status, era como tinha pensado. Ele ganhou experiência. Matar pessoas nesse mundo dá pontos de experiência, e ao acumular, pode subir de nível. O par o deixa mais forte, e ficar mais forte faz ele caçar mais fácil, e caçar mais fácil o faz ganhar mais experiência. Isso significa que nesse lugar ele poderia ficar infinitamente mais forte. Este lugar é realmente incrível, Bong-Soo diz, sem conseguir segurar sua sádica felicidade. Mas mudando de expressão, ele olha para o corpo em sua frente, faz um quadrado com os dedos, enquadrando aquela cena, e diz que é uma pena não ter uma câmera. Do lado de fora, o guarda estava de pé, quando Ying aparece. Ele pergunta o porquê da demora, para ir logo, que mesmo sendo mudo, seu cliente estava esperando. E assim ela vai. Logo após, ele se irrita e diz: "Esses dois vão morar juntos aí ou algo assim?" Então, impaciente, ele bate na porta, falando que já estavam demorando demais, que Chozun deveria sair logo para descansar um pouco, mas ninguém o responde. Suas veias saltam, então decide que vai abrir a força para ver o que estava acontecendo. E quando faz, ele vê Chozun, completamente assustada, olhando para cima. Ele também sobe seus olhos e cai no chão com a cena. Era Machio, amarrado em uma das vigas. O serviço de Bong-Soo estava completo. Anhui, ao norte do córrego do rio Huai e no centro do rio Yangtze, formando uma vasta planície. É conhecido desde os tempos antigos por suas terras ricas e férteis. O encontro desses rios e lagos faz com que o comércio e os negócios prosperem, mas onde tem dinheiro, ladrões e bandidos logo aparecem. Conforme hordas de bandidos e pessoas de facções se espalhavam, muitos se ergueram para derrotá-los. Assim, diversos clãs e seitas dedicadas a manter o código de Murin se estabeleceram em Anhui. Entre eles, os maiores eram o clã Nangung, um dos 5 grandes clãs das planícies centrais e a maior seita de Anhui, e o clã Danri. Embora esse clã não se compare a Nangung, a família possui uma força de elite especializada, a Divisão de Espada Celestial. E também tem o seu grupo de inteligência e execução, o Esquadrão do Corvo Negro. Sua reputação se tornou famosa em toda Anhui. A capacidade de coleta de informações do Esquadrão Corvo Negro é tão formidável que até mesmo a seita dos mendigos, que se ofenderia ao ser chamada de segundo melhor no assunto, precisa admitir que o clã do Corvo Negro do clã Danri é superior, pelo menos dentro de Anhui. Mas ultimamente, esse mesmo Esquadrão Corvo Negro tem tido dificuldade
dificuldades com o novo caso. E vemos uma grande casa, com um homem lendo um documento. Esse é o líder do esquadrão Corvo Negro, Ji Daheyo. Ele diz que teve mais um suicídio. Isso virou uma praga e pensa que nos últimos meses quase 100 pessoas tiraram a própria vida. Sempre houve casos assim, mas eram 1 ou 2 por mês, no máximo. Algo estranho está acontecendo. E o que é mais bizarro é que todos são casos perfeitos. As evidências e circunstâncias apontam para suicídio, mas os números são estranhos. Ele pergunta para um colega quem foi o primeiro a morrer. O homem responde que foi um artesão do arsenal do clã, um homem chamado Mashio. Ji Daheyo fica surpreso de ter sido alguém do clã Danri e pergunta onde é que foi o ocorrido. E é respondido que foi em uma pousada na Taverna Fênix. Ele se levanta e diz para irem até lá. O colega diz que não há necessidades do líder do esquadrão ir pessoalmente, mas ele diz que precisaria ver com os próprios olhos. E chegando no local, ele pergunta se aquele era o quarto. O guarda responde que sim. Ele e a Shozun encontraram Mashio pendurado na viga. Ji Daheyo pensa na possibilidade dessa onda de suicídios, na verdade ser uma série de assassinatos, e se pergunta como o assassino entraria nesse quarto. Ele olha pelos cantos, testa a madeira no chão e pensa que vasculhou cada fresta. Não tem como o culpado ter entrado sem ser visto, mas o único local que faltava era aquela parede. Ele percebe aquela fresta nas madeiras e que talvez se aquelas tábuas tivessem sido removidas, daria para passar livremente. Mas o problema é que nunca haviam sido removidas. Ele pergunta ao guarda se existe algum jeito de removê-las sem tirar o telhado. Ele responde que não, elas estão encaixadas nas vigas do teto e do chão. Seria impossível removê-las sem tirar as vigas antes. O líder se convence que talvez tenha sido realmente um suicídio, mas de última opção pergunta se tinha alguém no quarto ao lado quando Mashio morreu. E o guarda diz que sim, havia um hóspede. Ele chegou praticamente junto do Mashio e com esse olhar determinado ele perguntou quem era. Então é respondido que foi Sosan, do clã Danri. E vemos o prota passeando com o cavalo. Ele vê sua janela de status e pensa que aquele homem com certeza era um artista marcial. Matar alguém mais forte concede uma quantidade de experiência maior, mas caso entrasse em combate com um artista marcial de verdade, com certeza perderia. Até o guerreiro mais fraco do clã Danri é mais forte que ele, e percebe que precisa de uma presa que sirva de ponte entre os plebeus e os artistas marciais. E de repente, alguém em um beco grita, chamando o Sosan, dizendo que fazia tempo que não aparecia. Nosso pequeno rapaz ficou bonitão, e o chama para cumprimentá-los. O prota vira para eles e se questiona se Sosan era fracassado o suficiente para ser atormentado por bandidos de rua, mesmo sendo do clã Danri. O homem que chamava fica irritado por ser ignorado e pega o prota pelos cabelos, dizendo que precisariam ter uma conversinha particular, o puxando com força junto do cavalo. Nesse momento, Bong-Su pensa se conseguiria matar todos eles, parecendo ser suicídio. Talvez colocando todos os corpos no inventário e descartando seria uma possibilidade, mas se fizesse barulho ali, poderia ser descoberto. E também não ganharia tanta experiência matando todos eles. Então decide que apanharia por enquanto, e depois daria um jeito. O homem volta a dizer que fazia tempo que não o via, mas ele deveria estar comendo bem, já que engordou, assim preparando um soco, só que é interrompido por alguém chegando das sombras. Esse outro homem diz que pediu para trazê-lo com educação. Aquele subordinado o chama de Senhor Jango. O prota se interessa por esse nome, e Jango diz que tem um belo cavalo. O líder da sua sociedade sombria é um cara completamente louco por cavalos, então estava pensando em dar esse de presente para ele, e pergunta o que o prota acha, assim, sorrindo com soberba. Bong-Su sente muita sede de sangue desse homem, que tinha o objetivo inicial de roubar o cavalo, o matando para isso, mas ele escolheu a pessoa errada para matar. Jango diz que ele parece estar pensando em muita coisa, mas não perguntaria a mesma coisa 2 vezes. O prota diz para matá-lo de uma vez, se é o que quer, não precisa ficar perguntando. Aquele subordinado se surpreende vendo que ele sabe falar, e sem dar tempo de digerirem nada, o prota invoca seu inventário, puxando uma faca e a cravando no pescoço de Jango, que não consegue entender o que acabou de ocorrer. Ele se pergunta como isso aconteceu, mas a faca já estava em seu pescoço. Uma luz ilumina todo o beco escuro, cegando todos que estavam ali. O subordinado grita que são correntes, e vemos que o prota upou de nível do 1 para o 2, e quando é visto, aquele homem só consegue gritar que havia um demônio em sua frente, que todos deveriam fugir. Não, todos deveriam matar esse demônio. Salve, rapaziada! Mano, esse protinho aqui não é brincadeira não, hein? O cara é muito maluco, cara. Que isso? Vocês curtiram, mano? Se vocês curtiram, deixa aí nos comentários. A parte 2 já tá em processo, tá? Eu só tava ansioso mesmo pra soltar esse vídeo e acabei soltando aqui pra vocês. Já que do meu primeiro pro meu segundo vídeo demorou 2 meses, pelo menos esse daqui demorou 2 semaninhas, né? Mas é isso aí, gente. Muito obrigado, tá bom? Deixem um like, deixem um comentário, ativa o sininho, se inscreve, faz tudo isso aí. Tamo junto, até a próxima e falou!